Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Denilton Oliveira, eu sou orientando da professora doutora Luciane Terra e do professor doutor Luiz Marcos. Me sinto muito feliz por isso. Hoje nós vamos apresentar uma síntese breve do capítulo 4 da nossa tese, capítulo que inicia a discussão central do nosso objeto de pesquisa, não é? Eu quero iniciar agradecendo publicamente as importantes contribuições da professora Alda, que gentilmente leu o meu trabalho para o Seminário de Formação Doutoral 1, que aconteceu no semestre passado. Com base nas contribuições da professora Alda, nós fizemos várias mudanças importantes, né, como a professora Luciane acabou de falar. E depois, então, dessas mudanças, o título ficou assim: Formação continuada em robótica educacional e implantação de uma política pública na rede municipal de Natal. Bom, antes de iniciarmos a discussão do capítulo, nós entendemos ser necessário retomar os elementos estruturais que sustentam nossa pesquisa, especialmente porque eles sofreram mudanças importantes nesse processo, né? A nossa questão de pesquisa transformou em questões de pesquisa, ficou assim: a formação continuada de professores em robótica educacional, seguindo o currículo focado na aprendizagem da robótica como recurso pedagógico, se mostrou efetiva para a implementação da política pública de implantação da robótica educacional nas escolas da rede municipal de ensino de Natal? Essa formação propiciou interdisciplinaridade no trabalho desenvolvido pelos professores durante a realização das oficinas pedagógicas? O objetivo geral da pesquisa: analisar a formação continuada de professores em robótica educacional, tendo como base a robótica como recurso pedagógico de ensino, como parte da implementação da política pública de implantação da robótica nas escolas da rede municipal de ensino de Natal, na perspectiva de promover interdisciplinaridade. Os objetivos específicos da pesquisa, que apontam para o desvelamento aí da questão central, né, e norteiam também a escrita dos capítulos, ficaram assim: mapear e analisar políticas públicas e experiências de formação de professores em robótica educacional, delinear e analisar as aplicações da robótica educacional nas escolas, em particular sua aplicação como recurso pedagógico, compreender a política de implantação da robótica educacional em Natal, analisar o planejamento e a formação continuada de professores em robótica educacional como recurso pedagógico que promove a interdisciplinaridade. E a hipótese de pesquisa ficou: a formação continuada de professores em robótica educacional, tendo como base a robótica como recurso pedagógico, possibilita a efetivação de políticas de implementação da robótica educacional em escolas, favorecendo a interdisciplinaridade. Um dos grandes diferenciais do nosso trabalho foi basear todo o processo formativo na visão da robótica como um recurso pedagógico estratégico para o ensino de conteúdos curriculares de forma desafiadora, dinâmica, lúdica, né, contribuindo realmente para oferecer ao professor esse recurso estratégico tão importante, né, e nós vamos ver isso durante a apresentação. O capítulo 1, né, ele não foi ainda mexido e basicamente é um capítulo introdutório, apresenta essa estrutura da tese, nós vamos estar desenvolvendo ele em seguida, né? O capítulo 2 nós apresentamos no primeiro semestre do ano passado,
Nele nós buscamos responder ao primeiro objetivo específico, que é mapear e analisar as políticas públicas e experiências de formação de professores em robótica educacional. É um capítulo importante da nossa tese, né, onde nós discutimos uma das categorias basilares da nossa pesquisa, que são as políticas de formação continuada, né, com foco especial sobre o uso das tecnologias e, mais especificamente ainda, no uso da robótica educacional. Nós iniciamos esse capítulo fazendo um estado da arte de formação de professores para uso da robótica, que foi muito importante para situarmos nossa formação no cenário mundial, né? Com esse estudo foi possível ver onde nós estamos nesse cenário e, particularmente, podemos afirmar que essa visão nos agradou bastante, foi muito interessante. No capítulo 3, que atendemos ao terceiro objetivo, ao segundo objetivo específico, não é? Que nós traçamos, que é delinear e analisar as aplicações da robótica educacional nas escolas, em particular sua aplicação como recurso pedagógico, que é a nossa abordagem em relação à robótica, e foi a abordagem que nós desenvolvemos ao longo de todo o processo formativo, baseado no que inclusive propõe a lei que norteia esse processo de implementação da política. Agora, no capítulo 4, né, nós estamos tratando aqui nesse seminário, nós estamos buscando responder ao terceiro objetivo específico, que é compreender a política de implantação da robótica educacional em Natal, né? O capítulo 5 responde ao último objetivo específico, que é analisar o planejamento e a formação continuada de professores em robótica educacional como recurso pedagógico que promove a interdisciplinaridade. E aí a gente fecha com o capítulo 6, que vem em seguida. Bem, o capítulo 4, ele tem como título Política de Implementação da Robótica Educacional na Rede Municipal de Ensino de Natal, Planejamento do FOCORE. Nesse capítulo, nós apresentamos o projeto de formação continuada de professores em robótica educacional, cognominado FOCORE, foi o apelido carinhoso que nós demos à nossa experiência de formação, ao nosso trabalho, né? Então, o capítulo 4, que trata sobre o FOCORE, ele apresenta o FOCORE como um esforço no sentido de tornar efetiva a implementação da lei número 0588, de 26 de junho de 2019, portanto, vai completar agora o seu segundo ano de vigência, que dispõe acerca da inclusão da robótica como atividade complementar no ensino fundamental das escolas públicas do município de Natal, né? Prevendo 8 anos para essa implementação. Essa implementação deve ocorrer em etapas, com 10% dos estudantes das escolas municipais de ensino fundamental sendo atendidas no primeiro ano de vigência da lei, 20% no segundo ano, 30% no terceiro e assim sucessivamente, até atingir os 100% de cobertura da rede ao final do 8º ano de vigência da lei, né? O FOCORE, trabalhando na formação de professores para uso da robótica educacional, visa, portanto, promover uma etapa importante para a implementação da política que é preconizada por essa lei, a lei número 0588 de 2019, né? O FOCORE definiu seus princípios norteadores e suas principais categorias de pesquisa com base no que está posto na lei, né? Que é a estrutura basilar da política pública que o FOCORE, a qual o FOCORE é, sem dúvida, a principal etapa nesse ciclo de implementação. Dentre os objetivos do uso da robótica nas escolas que a lei define estão estimular o aprendizado colaborativo, o erro construtivo, para a elaboração de conhecimento de forma eficiente e divertida, favorecer a interdisciplinaridade, promover a integração de conceitos
de diversas áreas, tais como linguagem, matemática, física, eletricidade, eletrônica, mecânica, ciência, história, geografia e artes, desenvolver aspectos ligados ao planejamento e organização de projetos, expandir o pensamento computacional, entre alguns outros que estão listados na lei, né? E que nós, ao longo do processo formativo, trabalhamos exaustivamente todos esses princípios, e alguns deles estão como categorias fundantes do nosso trabalho de pesquisa. Portanto, esse capítulo ele tem como objetivo contextualizar a formação continuada de professores, implementada na rede municipal de Natal, como uma etapa, eu diria, fundamental, né, da implementação da política pública preconizada pela lei, que inclui a robótica educacional como uma atividade complementar nas escolas de ensino fundamental do município de Natal. O capítulo permite conhecer e analisar a realidade local relacionada à cidade do Natal, como se deu a proposta da lei, né, como ela foi essa lei foi construída e aprovada, entendendo a implicação política dessa lei no contexto da rede municipal de ensino de Natal e o ambiente educacional, considerado no momento da formação, incluindo aí a Secretaria Municipal de Educação, o Núcleo de Tecnologia Educacional, né? E na sequência, o capítulo busca qualificar o FOCORE como uma iniciativa do grupo de pesquisa da UFRN, que de forma colaborativa promoveu essa formação, estabelecendo parcerias, né? E a terceira parte do capítulo permite a compreensão de como o FOCORE foi concebido, organizado, para ser essa etapa fundamental na implementação da política de implantação da robótica educacional, né, nas escolas de Natal. Fato que implica de forma incondicional na formação de professores, né, para o uso efetivo desse recurso como recurso pedagógico, né, e nós frisamos bem esse aspecto. Fazendo uma rápida síntese do capítulo 4, na contextualização da experiência de formação que o FOCORE proporcionou, é importante situarmos o ambiente em que ele ocorreu, buscando entender a realidade e sua influência sobre os resultados do próprio FOCORE, porque essa realidade efetivamente atinge diretamente todos os personagens envolvidos, professores, estudantes, toda a comunidade escolar, né? Então, nesse sentido, cabe inicialmente considerar que Natal, capital do Rio Grande do Norte, apesar de alguns bons indicadores, como o seu IDHM, né, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, de 0,763, segundo o IBGE de 2010, e seu PIB per capita de R$ 27.123,37, segundo o IBGE de 2018, né? Apesar desses aparentes indicadores bons aí, Natal, que esconde uma profunda desigualdade social, desigualdade que fica visível na análise dos dados referentes ao Índice de Qualidade de Vida, o IQV, né? Observado na composição dos bairros da cidade, classificando seus moradores em 3 níveis, né? Alto, médio e baixo IQV, e isso tudo tem um reflexo forte no chão da escola. Um estudo desenvolvido por Barroso apontou que os bairros da região leste e sul, como Petrópolis, Tirol, Candelária, Capim Macio, Ponta Negra, apresentam os mais altos índices de qualidade de vida da cidade e, ao mesmo tempo, são os bairros onde ocorrem os maiores investimentos públicos em infraestrutura e serviços. Em contraposição, os bairros com mais baixos índices de qualidade de vida estão localizados nas regiões oeste e norte, como Bom Pastor, Felipe Camarão, Guarapes, Lagoa Azul, etc. São os bairros, não por neutralidade político-ideológica, que menos recebem investimentos públicos em serviços e infraestrutura. Ou seja, os que mais precisam são justamente os que menos recebem ajuda do poder público.
O FOCORE, ele pretende ser uma etapa, uma etapa na implementação dessa política que pode ajudar a mudar essa realidade na medida que introduz, não é, um recurso que contribui para o desenvolvimento de habilidades que são fundamentais às crianças, promove interdisciplinaridade, promove um trabalho em grupo, né, um fortalecimento desse trabalho em equipe, enfim, com suas variadas características. Além disso, reforçando essa questão da desigualdade do ponto de vista econômico, ocorre uma forte distorção, né, na distribuição de renda entre as camadas da população. Dados do IBGE de 2017 e 2018 mostram que os 10% mais ricos da população têm renda cerca de 46 vezes maior do que os 10% mais pobres. E, na verdade, isso vem se agravando nesses últimos anos, né? Essa defasagem corresponde a um aumento de 10 vezes para essa diferença em apenas um ano. Ou seja, no período entre 2017 e 2018, houve um aumento de 18% na renda dos mais ricos e uma redução de 7,7% na renda dos mais pobres, segundo dados da PNAD contínua do IBGE 2018. E isso é um fato histórico, né? Sempre que ocorre uma recessão econômica, a população mais pobre é sempre a mais penalizada. A promoção, então, de uma educação de qualidade, promovida com a mediação de um recurso capaz de ajudar o professor a dinamizar o ensino, a trazer uma visão crítica da sociedade, do uso da própria tecnologia, não é? Para o ensino dos conteúdos curriculares, promovendo então essa interdisciplinaridade de forma lúdica, promovendo inclusão digital, promovendo inclusão tecnológica, desenvolvendo habilidades muito caras à sociedade do conhecimento em que nós estamos, né? Como pensamento computacional, trabalho em equipe, conhecimento da lógica de programação, fazem toda a diferença na vida de muitas crianças, não é? E no final de toda a sociedade, podendo contribuir efetivamente para a mudança dessa realidade. Em relação à rede municipal de ensino de Natal, gerida pela Secretaria Municipal de Educação, o município de Natal possui atualmente 144 unidades educacionais, sendo 71 destinadas ao ensino fundamental, 73 destinadas à educação infantil. Segundo levantamentos realizados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né, o PNUD, Natal obteve 0,694 para o IDHM, o Índice da Educação, né? Esses dados foram levantados pelo PNUD com base no censo do IBGE de 2010. Apenas para esclarecer, o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDHM, é uma medida composta de indicadores de 3 dimensões do desenvolvimento humano, né? A longevidade, a educação e renda, que é ao que esse dado se refere, e a longevidade, educação e renda, né? Educação é o que esse índice aí se refere. O índice varia de 0 a 1, o índice do IDHM, quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano avaliado. Em relação ao IDEB, Natal apresenta a média superior à média nacional. Em 2017, a média nacional foi de 5,6, superando a meta nacional, que foi de 5,2 na época. A média do IDEB em Natal foi, então, de 4,8 naquele ano. Embora usado como parâmetro para muitas políticas públicas, né, é importante considerar, como fazem Souza e Souza, professores nossos, que a ideologia neoliberal, incorporada ao ideário público brasileiro vigente, concebe a avaliação dos indicadores sociais, particularmente da educação, como um mecanismo de auditoria e não uma estratégia usada para identificar as fragilidades e
promover, então, a correção, né, a mudança de rumo, né, nas políticas públicas, etc. Isso fica evidente nas diversas ações de avaliações do IMEP-MEC, incluindo as avaliações do ensino médio e até do ensino superior. Só para lembrar, né, o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é calculado pelo INEP-MEC com base no aprendizado dos alunos em português e matemática, usando a prova Brasil, né, e no fluxo escolar, a taxa de aprovação. Isso no caso do ensino fundamental. Cada escola é avaliada pela média do resultado dos seus alunos. O conjunto do resultado das escolas públicas e privadas de cada município define a meta municipal, o mesmo acontecendo a nível estadual e nacional. Como etapa fundamental para a implantação da política de implementação da robótica educacional na rede de ensino de Natal, o FOCORE se propõe ser um recurso pedagógico disponível ao professor para ajudá-lo a mudar essa realidade, acreditando, então, no potencial desse recurso, que com base nessa fé, na crença e nas análises, né, do que esse recurso representa, né, nós estamos desenvolvendo esse trabalho. É importante ressaltar que a oferta de uma educação de qualidade passa por um componente essencial, que é a formação de professores. Essa educação de qualidade, por sua vez, ela precisa ser construída sobre a égide de uma prática pedagógica socialmente referenciada, né? Cabe ao poder público, através das políticas públicas que desenvolve, promover essa educação de qualidade para todos, né? Ocorre que as políticas de formação inicial e continuada de professores, como afirmam Moura et al., não necessariamente estão baseadas nos conhecimentos exigidos para a construção e avanço de um projeto político-pedagógico pautado por uma concepção de educação socialmente referenciada, né? Segundo Farias, esse processo não é historicamente neutro, fruto apenas de uma adaptação ao avanço tecnológico. Ele vai além de uma dimensão meramente técnica, né? Constitui-se em um processo que ocorre a partir de razões intrínsecas, transformando valores e crenças mediante o entendimento da importância da nova proposta a ser posta em prática. Ou seja, o processo de construção de uma educação de qualidade é fruto de uma formação de professores que possibilita ao profissional da educação redefinir a visão que orienta seu modo de agir, de pensar, de interagir com as coisas ao seu redor e com os outros, né? Segundo Farias, 2006, página 42. Dando uma nova contribuição de sentido à sua prática. Trata-se, então, de uma mudança, como afirma Huberman, 1973, direcionada à ruptura do hábito e da rotina. Isso pode ser observado promovendo atividades interdisciplinares, né, através de metodologias ativas, como as que caracterizam o ensino por projeto, o ensino voltado à resolução de problemas, metodologias que são aplicadas com frequência com o uso da robótica educacional na mediação dos processos de ensino-aprendizagem e que foram exaustivamente trabalhadas ao longo de todo o processo formativo que desenvolvemos. As mudanças decorrentes do uso da robótica na mediação desta prática pedagógica caracterizam-se por um processo de trabalho que ressignifica essa prática, buscando uma forma de tornar os conteúdos mais atrativos e significativos para os estudantes. E a oferta desse recurso na educação pública promove essa busca por qualidade, por igualdade de oportunidades tão desejada, né, entre os filhos das elites e os filhos das classes trabalhadoras que ocupam os bancos das nossas escolas. Essa mudança, essa modificação no comportamento, né, modificação na visão e na prática pedagógica, não ocorre sem uma aprendizagem permanente. Ou seja,
não ocorre sem uma formação continuada que deve alimentar esse círculo virtuoso permanentemente. Entretanto, essa formação de professores, especialmente formação continuada, que é a formação necessária para introduzir a robótica educacional nas práticas pedagógicas, né, não se consegue sem políticas públicas que as possibilitem. Não só com recursos que viabilizem a execução dessas formações, mas também oferecendo as condições para que os professores sejam encorajados e tenham meios para participar dessas formações, né? O FOCORE ele foi desenvolvido para tornar a robótica o elemento condutor, ou um dos elementos condutores, né, possíveis dessa mudança. Para isso, pesquisadores dos programas de pós-graduação em educação, PPGED, e Engenharia Elétrica e da Computação, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Natal, conduziram essa iniciativa com apoio de um casal de pesquisadores da Universidade Católica São Pablo, de Arequipa, Peru, estagiários do programa de pós-doutorado junto ao Departamento de Engenharia Elétrica e da Computação, né? E também com a parceria do Núcleo de Tecnologia Educacional de Natal. O FOCORE ofereceu aos professores da Rede Municipal de Educação de Natal, participantes da formação, a oportunidade do domínio e do uso efetivo da robótica educacional como ferramenta pedagógica. Como vimos no segundo capítulo desse trabalho, iniciativas de formação de professores em robótica educacional são ainda recentes no mundo todo. Os países, a começar pelos mais desenvolvidos, só recentemente iniciaram projetos com esse objetivo. Além disso, a maioria das iniciativas ou políticas de formação de professores em robótica educacional desenvolvida nesses países se fundamentam na perspectiva do ensino da robótica como um fim em si mesmo. Ou seja, os projetos de formação de professores em robótica educacional buscam, em sua maioria, preparar os professores para o ensino da robótica aos seus alunos. Experiência de formação continuada de professores implementada em Natal, ela se diferencia, né, de tudo o que vimos, especialmente por dois fatores, por dois motivos. Primeiro, porque busca a implementação de uma política pública que prevê a implantação da robótica em todas as escolas de uma rede municipal de uma capital de estado. Depois, porque foca, né, o ensino, o processo de formação de professores, né, tendo como objetivo o uso da robótica como ferramenta pedagógica, né, como um recurso do professor para o ensino dos conteúdos curriculares. Nós não frisamos bem no trabalho que não somos contra o ensino da robótica aos alunos, mas isso não deve ser o objetivo primeiro. Isso deve vir como consequência, e é um processo muito natural. Primeiro, porque é muito mais fácil que o professor introduza o uso da robótica usando ela como recurso, porque ele leva o conjunto preparado, o robô programado, para que os alunos manipulem aquele protótipo a fim de alcançar um objetivo pedagógico, mas ao mesmo tempo desperta no aluno o interesse por conhecer como aquilo funciona, e aí ele pode introduzir, então, os rudimentos da robótica, mecânica, programação, não é? E etc., nesse processo. Então deve ser uma consequência e não um fim, né? O uso da robótica na educação, ele deve, para alcançar todo o potencial pedagógico do recurso, ele precisa ser utilizado como recurso, ok? Então nós procuramos dar esse enfoque ao longo de todo nosso trabalho, e foi o enfoque que desenvolvemos, que procuramos então desenvolver ao longo da formação que oferecemos aos professores.
Obrigado. Nós terminamos aqui a nossa apresentação. Muito obrigado. É, afirmando, como Ellen Keller, né, que as coisas melhores e mais bonitas do mundo não podem ser vistas nem tocadas, mas apenas sentidas no coração. Nós somos movidos por esse sentimento em nossos corações. Aí estão algumas referências que usamos nesse quarto capítulo. Desculpe aí os 5 minutos a mais. Obrigado. Eu ia te dar os parabéns que você cumpriu, pela minha conta aqui, 30 minutos, então vou retirar. Legal. Eu também. A conta do Marcos foi igual a minha, 31, então, agora então com tá as bom. referências. Então tá bom. Então, abrimos a palavra, as contribuições. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguém inscrito. Ninguém inscrito por enquanto? Alguém gostaria de fazer alguma observação? Alda, enquanto a Alda fala, vocês podem se inscrever. Olha, assim, na verdade, eu vou falar porque ninguém se pronunciou, mas, assim, eu gostaria, né, de parabenizar a Denilton, Luciane e Marcos pelo trabalho. A gente tem acompanhado de perto esse trabalho, Denilton, vocês estão de parabéns, né? A gente vê que a cada seminário o trabalho fica mais redondo, né? A gente fica mais... exatamente sabendo como que você está conduzindo essa tese, lógica, né? E eu queria parabenizar. Eu acho que, assim, esse capítulo 4 que você traz, eu fiz assim, olhando aqui algumas observações, porque, assim, na minha cabeça, assim, Benito, qual é, assim, a grande preocupação que eu fico quando eu vejo você falando? Por exemplo, o município de Natal tem uma lei, a Lei 588, né, que dá esse planejamento o uso da robótica na educação. E eu vejo que o folclore, de certa forma, não é por exemplo, uma iniciativa da secretaria enquanto política, né? Muito mais, é isso que eu quero que você me esclareça. É muito mais, né, por exemplo, é uma experiência, é um programa, um projeto que vocês estão desenvolvendo com o objetivo de provar que é possível fazer isso, entendeu? E aí, por exemplo, mesmo você falando, eu não vejo na sua fala, nesse capítulo, por exemplo, como é que essa política ela chegou a ser desenvolvida no município de Natal, né? Quais foram, por exemplo, de quem foi esse esforço político, né, para colocar isso na agenda política, né? De colocar isso enquanto uma política para o município de Natal. E aí a minha preocupação também é porque, por exemplo, foi criada a lei, né, mas que iniciativas foram feitas a partir dessa lei para implementar, né, essa política nas escolas de Natal? E aí, por exemplo, onde se encaixa o folclore, né? Porque, assim, pelo que eu percebo, ela não é iniciativa da Secretaria Municipal enquanto política, certo? É muito mais, assim, uma experiência que vocês estão tentando desenvolver. Então, assim, eu acho que isso tem que ficar claro, né, no seu trabalho, né, se você realmente, se isso é realmente, né, como eu estou colocando, quando eu vejo você falar, eu não percebo, se é uma política que partiu da própria Secretaria de Educação, né, e, portanto, ela teria, né, implementação, ela teria implantação, acompanhamento, avaliação, etc. Ou se é uma experiência que vocês estão fazendo no sentido de mostrar que é possível ter essa interdisciplinaridade a partir da robótica, com essa nova perspectiva de construir esse conhecimento, e se ela vai ser usada enquanto política.
né? Porque, por exemplo, essa experiência, ela pode, por exemplo, você terminar essa experiência, acabou, ela está restrita a essa experiência. Então, enquanto política, o que é que isso significa para o município de Natal? Entendeu? Então, assim, eu acho que você, nesse capítulo, traz uma questão muito importante, né? Todos os dados do município, mas esse dado específico, né, da construção dessa política, como ela entra na agenda, como é que ela vai ser depois, né? E aí, assim, a minha preocupação, porque, na verdade, se ela é um programa, né, ou seja, é da iniciativa de vocês e ela não tem continuidade enquanto política pública, como é que vai ficar o município de Natal? Né? Então, a gente tem que ver isso, entendeu? Era mais isso para dizer, mas eu acho que você está de parabéns, apresenta as coisas muito importantes, né, nesse seu capítulo, né, e eu acho que você está já se aproximando de um resultado final, com muito sucesso, parabéns, né, aos 3 aí, mas era essa a minha preocupação, sabe, Denis? Se Luciane me permite, se eu puder, eu gostaria de fazer algumas colocações. A sua professora aí. Sim. Você quer já. Então seja breve para a gente escutar. Não, só colocando para a professora Alda que é um longo histórico, né? Isso começa, inclusive, lá no meu mestrado. Quando eu estava desenvolvendo o meu trabalho no mestrado, a secretária adjunta da Secretaria de Educação me chamou na secretaria, né, para conhecer, para ouvir sobre o meu trabalho e deu todo o apoio para que a gente pudesse planejar. Isso aí é que foi o gancho muito legal, né? Porque justamente no final do ano da minha apresentação, no ano da minha apresentação do mestrado, no final desse processo, foi que a lei foi estabelecida, né? Um vereador, o vereador Sueldo, né? Ele propôs a lei que foi promulgada, que foi criada, e essa lei, então, serviu para nós como base para todo esse processo, né? Então, na verdade, embora tenha nascido de um trabalho nosso, mas essa política ela está sendo totalmente apoiada e ajudada pela Secretaria Municipal de Educação, que nos ofereceu o NTE para nós desenvolvermos o processo, né, com o apoio do núcleo, né, com o apoio dos professores do núcleo, etc. e tal, e com o objetivo de continuidade. Então, nossa formação ela foi um projeto piloto, mas que ela iniciou, inclusive, uma segunda turma no início do ano passado, que teve que ser interrompida, né? Mas nós vamos retomar essa formação com força. Deixa eu ver, tá ótimo. Então, eu acho que essas questões têm que ser colocadas no seu texto. Será colocado, professora. Foi o que eu cobrei, por isso que eu disse que não estava pronto. Cadê a política aqui? Então, ele vai trazer os ciclos da política. É porque é muita coisa para escrever. Mas tem que estar. Okay. Eu já cortei um capítulo. Ele queria fazer uma tese com 7 capítulos. Eu já cortei mas professora Alda, todas as suas contribuições foram de uma importância fundamental. Quero muito agradecer por sua participação. Ok, obrigada. Nós estamos aqui para isso. Pode deixar. Já que ela está oferecendo, a gente manda ela ler de novo, assim que a gente finalizar. Legal. Professor Dante, por favor. Bom dia, gente, mais uma vez, agora ao vivo, eu tinha dado bom dia no chat. Bem, eu acho que a minha fala fica quase desnecessária depois da fala de Alda, porque vai muito ao encontro do que Alda colocou, tá? Mas eu vou repetir só para mostrar que não é só um olhar que está indo mais ou menos na mesma direção. Eu penso que, a nível do capítulo que você apresentou sobre como é que está sendo isso, a implantação, né, da robótica educacional na rede do município de Natal, para mim foi muito bem trabalhado por você. A minha questão é com a política também. É porque eu acho que eu já tinha comentado isso, eu tenho praticamente certeza em apresentações anteriores, Denilton. O que eu sinto falta é o seguinte, é de situar
essa experiência da robótica educacional dentro da política de formação continuada da rede municipal de educação de Natal. Porque a tese é sobre formação continuada, sobre uma nuance da formação continuada, que é a robótica educacional. Mas como é que a robótica educacional entra no contexto da política de formação continuada dos professores da rede municipal de educação de Natal? Porque aí você traz a tese para dentro do que é a nossa linha, né? Porque se você dá uma olhada no sumário, ele, do primeiro ao último capítulo, ele não tem um espaço onde ele trata da política de formação continuada de professores da rede municipal de educação de Natal. Ele vai direto para a questão da robótica, tá? Então, se desde da área da engenharia, né, a preocupação é com a robótica, e é legítimo que seja assim, para a gente fazer essa confluência com a área da política educacional, a gente tem que inserir, né, a formação continuada em robótica no contexto da política educacional de formação continuada dos professores da rede municipal de educação de Natal. Eu acho que esse ajuste fino, esse movimento, que tudo que está feito está muito bom. Eu acho que muitos parabéns mesmo. Agora falta, a meu modo de ver, esse encontro. Essa relação. Tá legal? Esse encontro que eu sinto faltando. Obrigado, só professor. Essa contribuição. Obrigado. Mais parabéns a professor Marca, a professora Luciane e a Denilton, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Professora Magna, por favor. Muito obrigada, Dante. Estão sendo muito boas as contribuições. De nada, minha Magna, amiga. por favor. Bom dia a todos. Ouvindo aí Alda e Dante, eu já li bastante o trabalho dele, gosto do trabalho dele, eu tenho acompanhado sempre. E fiquei também meditando algumas coisas importantes, já que os dois professores que me antecederam falaram bem da política, e de fato ele mexer e colocar a política aí dentro num momento um pouco complexo, já que o município só tem a lei por enquanto, né? A gente não sabe como é que estão os planos do município, né? O Plano Municipal de Educação, se você der uma olhadinha, como é que está essa política de formação continuada. Aí eu vou só voltar em 2, 3 aspectos importantes do seu trabalho, tá? Enriqueceu muito, muito bom. Principalmente quando você fala lá no título, talvez você tenha que, vocês trabalharam tanto o conteúdo do trabalho, ficou bom, e esquecer de dar uma mexidinha no campo, já que a gente está falando da política. Então, é a formação continuada em robótica educacional, né? Na perspectiva, no trabalho que vocês estão vendo dos professores, tá? Então, não é a implementação de uma política pública na rede municipal, vocês estão implementando junto com os professores, acho que são 9 ou 10 escolas, um curso, né, muito bom dado, inclusive nesse capítulo 4 a gente vê aí os níveis que vocês querem trabalhar. Então eu acho que precisa de você repensar nesse momento aí, deixaria o título como Política Pública da Rede Municipal de Natal, tá certo? Verificar que não quero nem que você pense em mexer, mas analisar e fazer um gancho um com o outro, que o seu objetivo geral, o seu último específico está semelhante ao geral, né? Senão não vai desprezar os outros, já estão todos delineados aí nos seus capítulos. São 10 horas. Mas se você está analisando o planejamento e a formação continuada do professor em robótica como recurso pedagógico que promova a interdisciplinaridade. Bom, então, o geral semelhante a esse. E também nesse objetivo, não sei se você vai ter fôlego para verificar isso aí, lá no seu último capítulo, no 5º, porque durante todo o movimento do percurso dos capítulos, eu só senti você trabalhar a robótica como recurso pedagógico. Eu acho que você está sem, inclusive, o respaldo teórico para você trabalhar a interdisciplinaridade. Repense se você vai trabalhar a interdisciplinaridade, porque você está com 2 categorias importantes. A robótica como recurso pedagógico e que promova a interdisciplinaridade. Olha a importância dessas 2 palavrinhas no último objetivo específico. Talvez repense e não deixe a interdisciplinaridade, senão vai ter fôlego para tudo.
porque os seus capítulos estão bastante fechados, ok? E também, lá nas suas referências, você tem uma riqueza de referências, embora sejam multi, assim, sintéticas e variadas. Eu me preocupei muito sobre as suas referências, no sentido de que você conseguiu, tem 2 dissertações e uma tese voltada para a robótica educacional, e lendo o título, não tive de ir lá, não tive condições de ir na fonte, na CAPES, mas eu senti que os autores desse material riquíssimo, como você falou anteriormente, que quase não tem material, eles não foram até o cerne da questão para analisar o conteúdo do curso no trabalho pedagógico dos professores e para chegar à interdisciplinaridade. Não, nenhum modelo desse. Eu sei que você quer ser modelo único, mas é outra questão. Você está sem referencial teórico para trabalhar a interdisciplinaridade junto com os professores. E, ademais, são 9 ou 10 escolas, né, várias disciplinas, e só isso aí pesa muito para você. Principalmente quando você traz acima lá das escolas envolvidas, quando você traz os princípios norteadores do curso, incluindo as principais categorias da pesquisa, interdisciplinaridade e relação teoria e prática. Aqui já tem 2 coisas diferentes. Você vai relacionar a teoria e prática do conteúdo com o processo metodológico, com o currículo proposto, se aí na escola tem ou não, as interfaces, a política, e como você vai criticar essa teoria e prática. Eu senti falta de Denilton trabalhando como um fator crítico entre alguns embates entre você e alguns autores e o próprio curso que foi elaborado por vocês, né? E só sei que isso aí está um trabalho muito rico. Mas como você vai verificar isso aí? Tá? Eu acho que você tem que repensar, porque o curso de vocês está voltado para o trabalho em equipe, relação, teoria e prática, criatividade, interdisciplinaridade e comunicação. Ele não está aí dentro da palavra interdisciplinaridade. Só está lá em cima, princípios norteadores do curso, que até agora, no momento, eu não li a concepção, a defesa do que você pretende mesmo com a interdisciplinaridade dentro desse curso de robótica. Ok? E, por último, deixar assim mais claro para você que eu achei bonitinho esse finalzinho que você colocou aí, depois do quadro, né? Esse quadro tão importante que você está verificando os níveis, tá? Agradecemos imensamente por suas valiosas contribuições. Isso é importante. Aí eu tentei verificar e só te dar a sugestão que esse capítulo 4 seu, você tinha que aparecer mais você. Eu achei que ficou um pouquinho descritivo, informacional. Faltou os olhares dos autores que você poderia trabalhar. E aí eu me preocupo porque, mesmo sendo um curso preparado por vocês, implementado, vendo as experiências que a própria universidade tem sobre a robótica, e implantando em 9 ou 10 escolas, para atender a legislação, tudo isso é complexo demais para você e na nossa cabeça. Eu acho que você tem que deixar transparecer, lá na sua metodologia, esse percurso que você percorreu. É um percurso de criatividade, é um percurso de participação, onde você trabalhou muito, tem muito do Denilton, mas não está aparecendo aqui no seu trabalho. Eu pergunto, qual a percepção de um curso de formação continuada para os elaboradores da experiência exitosa de capacitação? Você notou se está tendo eficácia ou não na operacionalização das propostas, certo? Que é isso, se você está pensando em fazer essa avaliação, você precisa de perguntar isso na percepção dos professores, certo? E como eles veem essa implementação à luz dos aspectos do planejamento? Porque você falou em planejamento, mas infelizmente eu não vi você avaliando o curso voltado para o planejamento, e talvez não seja essa a sua concepção. Porque no planejamento a gente tem a preparação, implementação e avaliação, né, do processo dentro da escola. No mais, Denilton, parabéns, viu? E é importante que você deixe bem claro que você está avaliando o FECORE nas escolas, de acordo com o recurso pedagógico, e não preocupado se ele está transmitindo o olhar, luz para a interdisciplinaridade, porque faltou você estudar o que é, qual é esse entendimento da interdisciplinaridade e o FECORE em questão. Só isso. Se você permite, Luciane, só rapidinho. Obrigada, Magna. Denilton? Realmente, professora,
nós temos um grave problema, que é a falta de referencial teórico, de experiências, né, nessa área. Então, nós não temos, não existe, né? E, de fato, isso é um grande problema para a gente poder fazer essa análise mais teórica desse processo. Agora, nós estamos realmente focados na questão da interdisciplinaridade, sim. Ela está presente ao longo de todo, não só do processo formativo, mas também na escrita do nosso trabalho. Infelizmente, o tempo é curto para a gente colocar muita coisa aqui, né? Mas nós temos essa preocupação. Nós, inclusive, retiramos como uma categoria fundante do nosso trabalho a questão, embora vai ser citada, vai ser colocada no texto, mas nós tiramos como categoria fundante a questão da relação teoria e prática, porque realmente estenderia muito o nosso trabalho e daria teríamos que ter um fôlego extra aí para poder dar conta dessa categoria. Então, mas nós estamos preocupadíssimos com tudo isso. Muito obrigado, foi muito importante a sua fala. Muito obrigada, eu acho que foram excelentes as contribuições. Eu não vi mais ninguém inscrita, vi apenas a observação de Gorete. Seja bem-vinda, Gorete. O pessoal da UFERSA faz parte da mesma equipe. Então, Aquiles foi orientando do Marcos. E a gente participou das bancas, então a gente trabalha junto. Mas, como a Kinara está lá na UFERSA, mais o período lá de Mossoró, ela, se não me engano, ela é de Angicos, então o trabalho deles está aparecendo mais lá, né, no interior. Mas nós estamos formando uma mesma equipe, nós estamos formando uma rede, a Rede Focore, e tem professores de todas as universidades do Rio Grande do Norte, públicas, né, que está fazendo essa rede de pesquisa em robótica educacional. Então, Marcos, gostaria de falar alguma coisa? Sim, Luciana. Sim. Primeiro, parabenizar Denilton. O trabalho dele, na verdade, é uma coisa incomensurável, né? Como se diz. Eu acho que não tem como medir tudo o que ele está fazendo. Denilton, na verdade, é o cara lá da CEMURI, né? Que está coordenando essas ações todas lá. Esse curso ele foi planejado e dado o primeiro curso com os professores todos que já participaram da robótica educacional conosco aqui, que aí inclui professor Denis, professora Raquel, que estavam fazendo pós-doc aqui na época, além de Aquiles, Akinara, Luciana. A gente tinha, acho que, 9 doutores, não menosprezando, claro, os mestres e alunos nossos também, né, tanto da educação quanto da engenharia de computação, que nos ajudaram nesse processo. Então, a gente fez esse primeiro curso para capacitar os professores do CEMURI e, na sequência, para que eles ficassem com isso, para que eles não percam essa oportunidade de implementar a política que foi definida, né, pelo município de Natal. Concordo com Magna plenamente, a gente vai ter que fazer esse título um pouquinho mais genérico. Primeira coisa, acho que é tirar Natal de lá. Eu acho que talvez colocar Natal como o local de teste. Essa política, na verdade, o resultado do trabalho, a gente está vendo várias publicações de cunho internacional e para servir de exemplo para a implementação em outros locais. Então, a ideia é que essa forma é a forma que a gente chegou, que torna possível a implementação da política. Se a gente for pensar, existem 2 formas de implementar: colocando a robótica como o foco principal, como protagonista, eu diria assim, né? Aí eu vou ensinar a robótica para os alunos, vou prepará-los para competições e etc. E a robótica vai ser introduzida dessa maneira. Só que aí, essa maneira não é a melhor, porque ela não é uma forma que permite a implementação da política. Já se eu pensar em levar a robótica para todo mundo, aí entra a interdisciplinaridade, que realmente não está bem trabalhada e que Denilton vai melhorar isso.
Se eu pensar em levar a robótica para todos os professores, o professor da geografia, da biologia, da matemática, qualquer um dos professores da escola possa utilizar ela como ferramenta, e aí, é claro, eu tenho que abstrair a complexidade da robótica dessa hora, falta falar um pouquinho disso também, para que esses professores consigam colocar ela efetivamente em suas, consigam dominar só o conteúdo que lhe interessa para poder trabalhar a sua aula. Aí a robótica entra nesse papel como coadjuvante, na verdade, né, do processo. O professor vai continuar sempre sendo o ator principal, só que aí o professor que não sabe nada da robótica, ele vai poder ensinar a robótica também. Eu não vou dizer que ele não sabe nada, porque essa é justamente a capacitação que a gente está dando, que o Denilton está colocando lá no CEMURI agora, com os professores. Infelizmente veio a Covid, né? Não foi possível fazer uma análise ainda da implementação disso nas escolas. A única coisa que a gente tem por enquanto é que na vez anterior que a gente fez no Kennedy, a gente tentou botar ela como foco principal. Não funcionou muito bem. Metade das escolas, mais ou menos, conseguiu ir para frente. Dessa vez, 100% das escolas estão com a robótica. E, inclusive, eles estão ganhando os kits também, né? Eles estão ganhando material além da capacitação. E esse curso ele vai ser mantido depois que a gente sair da história, né? Pela CEMURI. Depois que o Denilton terminar o doutorado dele, vai ser continuado lá, né? Na CEMURI, esse curso. E é isso que garante a implementação efetiva e depois continuidade. Então, vai ser necessário todo esse trabalho aí de ciclo, né? Como a gente diz, que falta trabalhar ainda. Mas só parabenizar, Denilton. Para mim está muito bom. Eu acho que está legal assim. Beleza? Valeu, Luciano. Obrigada, Marcos. Eu acho importante ressaltar que estão participando desse curso inicial não só os professores das escolas, mas os professores que serão os formadores, futuros formadores do município. Então, o que ocorria? Ocorriam experiências pontuais. A universidade ia lá, dava o curso e acabou. Saiu a universidade e não tinha continuidade. Então, agora nós estamos formando os formadores. Nós, quem sou eu? Não entendo nada de robótica, mas estou lá dando pitaco. Mas, assim, formando aqueles que vão estar, o núcleo de 5 pessoas que atuam no NTE, para que a gente para que eles possam dar continuidade com outras formações, para que, conforme foi previsto, se alcance 100% das escolas. Mas, na verdade, 30% agora é robótica, os outros 70% é educação. É essa coisa da formação continuada, é o método que a gente já desenvolveu, né? Que também vai ser uma contribuição valiosa. O currículo que a gente teve que modificar, são as categorias que a gente está utilizando para avaliação, se as escolas vão, se houve um aproveitamento, qual o percentual de aproveitamento, isso tudo a gente vai qualificar e quantificar, né? Isso tudo ainda está por fazer. Né? E nós também... Não dê para Denilton, talvez alguém mais vai ter que entrar aí para ajudar a fazer isso. Nós também, o professor tinha que implementar a atividade com os seus alunos. Então, isso foi feito. Existem todos os registros do professor desenvolvendo as atividades na sala de aula com os seus alunos. Só que, infelizmente, a pandemia impediu que a gente continuasse. Foram suspensas as aulas, a gente não teve como continuar para poder reforçar essas aprendizagens no município. Muito obrigada. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Então, eu vou agradecer. Muito obrigada pelas colaborações. Eu acho que a professora Gorete apareceu aí. Eu acho que ela quer falar alguma coisa. Gorete, por favor. É porque ela é dona da sala. Ela aparece sempre. Ela está sem áudio, Gorete. Mas aí eu já passo a palavra, então, para a Gorete, agradecendo. E se ela quiser falar alguma coisa, por favor, Gorete, sua vez. Porque eu estou numa briga danada, eu e o meu microfone. Mas é só parabenizar a Denilton e dizer, eu estou tão empolgada que eu estou quase me pedindo uma vaga nesse curso aí que você está fazendo. Eu queria muito fazer, mas infelizmente o tempo... Já eu vou pedir. Então, não sei, Luciano, eu acho que já
como não tem mais ninguém, não é inscrito, acho que você Não. pode fechar. E eu só perguntaria o seguinte, não, feche, depois eu pergunto. Tá, eu gostaria de agradecer a todos pela colaboração, agradecer a Marcos a parceria, a Denilton por todo o empenho, por toda a boa vontade. Foi muito boa a sua apresentação, Denilton. Muito obrigada a todos pelas colaborações valiosíssimas, conforme Denilton nos coloca. Obrigada a todos. E obrigada também, Gorete, pelas observações. Muito legal. Se você já está implementando as políticas lá na UFER, na Mossoró, na rede municipal, depois a gente pode trocar figurinha. Um beijo, Gorete. Gorete, está na hora de você falar, viu? Porque a gente só, às vezes, não pega o que você escreveu no chat, né? Gente, mas quando quiser, pode falar. Eu sei, é porque, assim, na verdade, às vezes eu vejo, tem muita gente para falar, bom dia, né? E eu fico, assim, na retaguarda, porque vocês têm mais experiência que eu, mas é porque eu trabalho com feira de ciências, né, há muito tempo, em parceria com a UFED, desde que eu trabalhava na Direc, né, então, em robótica. É algo que mexe muito comigo, entendeu? Por isso que eu fiz o comentário e eu até queria depois saber, ter contato também, para a gente ver como fazer esse trabalho que você diz, né, Luciane, que tem alguém aqui, né? Vou até abrir a câmera para vocês me verem, pronto. Mas eu estou sempre aqui ouvindo e aprendendo, tá bom? Obrigada, tá certo? Pela oportunidade, obrigada. Somos nós que agradecemos, Gorete. Um beijo. E seja bem-vinda. Sempre bem-vinda.